2, 3 e. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos adentrando aí para falar do empate. Santos 2, Bahia 2, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Meu sentimento, meu querido Santista, nessa saudação inicial é Estamos de preto hoje. Eu tô de preto sempre, mas o sentimento é frustração. Não, não tristeza, igual já foi algum dia, porém frustração com as atitudes do nosso comandante, principalmente, e de alguns jogadores, vamos se dizer assim, dessa forma. Essa é a minha forma inicial de falar nesse vídeo frustrante e medíocre, que medíocre é mediano, do referente ao futebolzinho que o Santos anda jogando nessas últimas. Vou colocar os últimos 3 jogos, incluindo a semifinal do Paulista. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo telenauta e internauta. Como o Vitor falou, hoje a gente está aí colocando aí como se fosse um protesto ao futebol do Santos. Estamos hoje vestindo preto de luto por esse futebol do Santos aí, que nos deixa à beira de um infarto da morte. O time do Santos ontem, que empatou com o Bahia, perdeu uma grande chance de somar 3 pontos em casa. Se o Santos tivesse feito 3 pontos na rodada que passou, teria chego em sexto, sétimo lugar, nono, oitavo lugar, mas não, preferiu mais uma vez decepcionar a sua torcida, empatando em casa contra um misto quente do Bahia. Você se lembra que você que acompanha os nossos vídeos, eu disse aqui que o Bahia iria com o time reserva, porque é natural, o Bahia tem a Libertadores no meio de semana. Acho que só você sabia disso. O técnico que fala que estuda tanto, eu acho que não sabia. Então, ele meteu um time misto, né? Tivemos ontem até a presença ilustre de Jean Lucas na Vila Belmiro. Eu tive o prazer de dar boas-vindas ao Jean Lucas à Vila Belmiro de volta após 1 ano e 10 meses. E eu quero trazer uma estatística aqui, Vitinho, que fazia 1 ano e 4 meses que o Santos jogava uma partida de Série A em sua casa, em Vila Belmiro. Então, há 1 ano e 4 meses que o Santos não ganha na Vila Belmiro de um campeonato brasileiro. E Só ficou que, mais uma vez, né? só que esse número se agrava. Porque ontem saindo ali do jogo, tava puto, tomei chuva 90 minutos que choveu ali. E fui indo embora até o carro e bravo, né, com o resultado, e comecei a pensar, pô, quando foi a última vez que o Santos ganhou o brasileiro, o Campeonato Brasileiro, em casa? Eu comecei a pensar, ó, o primeiro jogo do Brasileiro na Vila foi esse, então já não foi. O ano passado não jogou a Série A em casa, Uhum. estava na Série B. Aí você começa a pensar no Campeonato Brasileiro de 2023, a última vitória do Santos em casa, tinha aberto aqui, acabou caindo. Foi antes da 30ª rodada. Então faz muito tempo que o Santos não ganha na Vila Belmiro, né? O Santos, Infelizmente. infelizmente, o Santos, ó, tá aberto aqui. O Santos jogou a 31ª rodada fora, perdeu para o Flamengo, ou ganhou do Flamengo, aí empatou com o Cuiabá e depois daqui para frente, Foi só a pra última trás. vitória. A última vitória do Santos no Campeonato Brasileiro foi no dia 9/11 de 23 contra o Goiás lá, gol do Furk. Aí depois empata contra o São Paulo, 0-0. Aí depois uma derrota pro Fluminense de 3-0. Aquela Aí derrota depois acachapante pro Fluminense campeão de Libertadores.
Depois o Atlético Paranaense lá 3-0 perdemos e perdemos para o Fortaleza em casa na derradeira. Ou Então, seja, assim, cara, o Santos desistiu, será, de ganhar no Campeonato Brasileiro? Espero que não. Espero que estejamos aqui hoje falando, Vitinho, pela última vez sobre um tal Caixinha. é, Sobre um tal Caixinha. que não É, adianta estar marrudo na entrevista e fazer o trabalho pífio que anda fazendo. Que é, eu tava até falando, o Everton tá no grupo, a gente tava falando com um dos nossos amigos em um grupo que a chefe dele não pode saber. não, se souber, é demissão na hora. E a gente comentando, conversando, falando com ele, eu falei pra ele, eu posso expressar aqui com toda a calma e a noção de que eu tô falando uma coisa verdadeira, que é o Caixinha não era para ser o técnico do Santos. O Sim, Caixinha foi tratado como terceira, quarta opção, só veio por uma necessidade, uma jogada de mestre, e a jogada de mestre foi a incompetência da não da antiga diretoria, mas do antigo diretor de futebol que o Santos tinha, que era o Galo, que era a confiança que o Marcelo Teixeira tinha aí, que a gente já sabe como é que funciona no ramo empresarial essa questão da confiança, e não é muito diferente para os clubes. Cada presidente tem os seus de confiança, isso é em qualquer clube, não importa se é SAF ou não. Se for modelo associativo também tem. E isso acaba prejudicando a partir do momento que, desculpa, quem gosta do Caixinha, o Caixinha, a gente tem algumas posições deficientes, vamos falar assim, no clube, temos. Mas comparado o elenco que ele tem na mão ao. Eu não vou nem falar os que nós não gostamos, como o Fábio Carilli, o Ariel Roland. Cara, o time que o São Paulo tinha era extremamente inferior a que ele tinha em mãos. Lembrando que todo mundo esquece, todo mundo fala do Sherman hoje, mas na época, acredito eu, que o Vitor Ferraz era tão contestado quanto. sim, até mais. Até mais se duvidar. Porque já era um jogador mais velho, não tinha essa paciência a qual alguns ainda têm com o Sherman por ser da base, por ser um menino novo, só ter 19 anos e afins que todo mundo já sabe. Então, até o elenco que foi para a final da Libertadores, eu acho esse ataque muito melhor, porque, pô, gente, a gente depende do Marinho. Hoje a gente Lucas tem, Braga, hoje a gente tem Barreal, Rollraiser, o próprio chinelinho, perninha do Guilherme. Então a gente realmente tem opções as quais a gente pode ser utilizada. A gente olha para a base, falando de extremos, a gente tem o Rodrigo César, a gente tem o Matheus Xavier, a gente tem o Juninho, a gente fala de ataque, a gente tem o David Washington, tem o Chiquinho, você tem também o Luca Meirelles vindo da base. Então você tá recheado. Você tem sim. promessas, você tem jogadores consolidados. Então, de elenco, o trabalho que ele está fazendo é horrível. Não, Eu é acho como. que, por exemplo, voltando aí ao jogo do Paulista, cara, o Corinthians estava apático no jogo. Eu não tô falando que a gente ia ganhar de goleada. Eu estou falando que o Corinthians estava apático no jogo. Como o Vasco estava apático no jogo. O Santos estava fazendo o que queria com o Vasco. E a gente foi e deixou empatar. O que passa a ser responsabilidade dos jogadores, e isso eu também coloco em parte o técnico, é a questão de que, pô, tu tá no Santos, o Santos do Neymar, o Neymar voltou,
Isso e aquilo. Ah, você tem rachadinha de elenco. Cara, o Neymar é o Neymar. Você não ganhou Champions, você não ganhou Olimpíada, você não ganhou nada. Ele Alguns pode, né? ali ganharam alguma coisa, como o Gil. Mas tirando o Gil e o Neymar, você olha quem? Desculpa, Ninguém. ninguém ganhou nada. Desculpa, a minha sincera opinião, incluindo o senhor Caixinha. Não ganhou porra nenhuma na vida dele até agora. Só rebaixamento e frustração e os caras saírem com o rabinho entre as pernas aí dos times do México, de regiões periféricas. E é como eu falei também para esse nosso amigo: nem todo português é gênio. O cara não é cotado, se ele for mandado embora do Santos hoje, ele não é cotado para voltar para nenhum time da Europa. Ao contrário do seu Abel, que se for mandado embora do Palmeiras, eu tenho certeza que lá no Portugal, pelo menos um Braga vai querer ele, um Sim. Estoril. Algum time ali da Espanha, de Portugal, Ó, vai querer o cara. você falou sobre o Caixinha, né? O Aham. Caixinha já trabalhou nos seguintes times. O Caixinha trabalhou no Santos Laguna, no Cruz Azul, Algarrafa, Rangers da Escócia, Al Sabab da Arábia Saudita, Tajeres da Argentina e Red Bull Bragantino. Títulos do Caixinha em sua carreira: uma Liga Clausura em 2015, uma Copa do México Abertura 2014, campeão de Deve ser aquela campeões. Copa, o Super Brasileirão, né? Que agora é o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. É, campeão de campeões 2015, Supercopa do México, Taça México Abertura, Apertura 2018 e Supercopa de 2019. Então, ou seja, o Caixinha tem a história dele toda retratada dentro do futebol mexicano. Caixinha conquistou esses títulos como treinador do Santos Laguna e Cruz Azul, ambos do México. Só. Ele treinou esses dois times no início de carreira e depois ele foi para outros. Lembrando que ele treinou no Rangers o nosso Morelos. E foi a melhor fase do Morelos e mesmo assim ele não conseguiu ser campeão lá na Escócia, Que é tendo o um Morelos. futebol fraquíssimo, tá? Não é Inglaterra, segunda divisão, igual o tal Vitor Pereira que saiu aí, que foi técnico do Corinthians e técnico do Flamengo. Então assim, você, telenauta, deve ter percebido pelas palavras do Vitor que o descontentamento da grande maioria do torcedor santista, esse é o retrato, e o retrato vem através do jogo de ontem. Quando a gente pega no jogo de ontem e vai olhar todo esperançoso, por exemplo, eu fui até a Vila Belmiro, estava numa puta chuva, eu já sabia que o Bahia viria jogar com um time misto, porque o Tem Libertadores no meio de tem semana, vai Libertadores. jogar fora, porque jogou em casa contra o Internacional. Então, assim, são coisas que talvez o Caixinha não queira prestar atenção, não queira se ocupar, mas ele tem um auxiliar para isso. Talvez ele não queira prestar atenção nisso, não é a cara dele, mas ele tem alguém lá do Santos que vai fazer isso para ele. Aham. O Bahia tá no tido no grupo da morte. O Bahia joga fora amanhã contra o Nacional do Uruguai. Saudades do Otero. E, e era óbvio que o Bahia ia vir com o time mistão pra cá. Então eu fui pro jogo achando que ia haver um futebol pelo menos vitorioso dentro de campo. Tava chovendo bastante, não conseguia usar ali o celular. Quando eu cheguei no estádio e tive a surpresa de que o nosso querido Guilherme Messi seria titular. É, eu não achei uma. Quando Eu não saiu a achei. escalação, eu estava ao lado da minha esposa, eu quase tive um ataque do infarto do miocárdio catastrófico, moleque. Eu não achei uma decisão acertada dele, não só pelo fato de ser o Guilherme, de ser assim o cara que, É a pô. fase também, né? Não foi nem isso. O problema foi assim, é, pô, o Guilherme tá sendo massacrado pela torcida.
eu vou deixar esse cara continuar sendo massacrado pela torcida, eu vou dar um Porque tempo eu, para ele, eu que estava vendo na TV, eu vi vaias. Imagina principalmente quando você que ele tá. saiu. Não, quando ele saiu, não. Quando ele tocava na bola. Teve 3 finalizações horrendas que na Não, não, câmera da transmissão saiu a torcida havaiana. Não sei se foi o loucura da minha não, não, cabeça. não, a vaia não foi para ele, a vaia foi muita vaia pro Lucas, pro Jean Lucas, Sim. muita vaia para ele. E se ele andasse em campo era vaia, e foi muita vaia em cima na saída do Guilherme. Do Guilherme teve vaia e na saída do time de campo. De resto, dentro do jogo em si, o Santos não teve nenhum assim momento que o torcedor pegou no pé, nenhum jogador Aham. que destoou, inclusive teve assim aqueles frições, mas não chegou a ser uma vaia. Agora quem quem deixou muito a desejar, na minha humilde opinião ali, Vitinho, foi o nosso querido Ah, JP Sherman. mais uma vez. Ele, ele não pode, um lateral da sua, do seu calibre, da sua qualidade, não pode tomar o segundo gol que tomou. Foi uma atrapalhada ali Fica geral. perdidinho no Foi segundo gol. uma atrapalhada geral ali entre o Guilherme, o Gil, Gil, lado o direito do Santos. Vou colocar JP Sherman, ele, o enfim. Gil, eu coloco até na conta do Pituca que já estava no campo também. O lado direito do Santos é uma coisa louca. Foi assim, sabe, uma, uma coisa que não teve explicação pro nosso time ontem. E mais uma vez, o Santos ontem não perdeu, mas eu acho que pior do que perder é ter o sentimento de derrota, é ter o sentimento de que, poxa, poderia ter dado certo. Ontem era o dia para dar certo. É, É como pegar esses times, a gente tem que ter a consciência de que é como você falar comigo no off muitas vezes. Tem muitos times aí que estão pensando na Libertadores, Super Mundial, outras questões que o Santos não faz parte dessas competições. E o que a gente deveria fazer, paralelo a isso, era se preparar para as rodadas muito melhor. A gente tem a semana de treino, que não é a semana porque dá folga 3, 4 dias. sim, Aí já não é a semana. Então, se reclamavam do Carille, eu acredito que tenham que reclamar agora também. E fora que o horário de treinamento na dita pré-temporada era 8 da manhã. Agora já mudou para as 10. Daqui a pouco é meio-dia ou 2 horas da tarde. Semana que vem a gente vai jogar contra o Fluminense fora no dia 13, correto? Isso, domingo. correto, às 19h30. No dia 13 vamos jogar fora, ou seja, hoje, que é segunda, né? Que nós estamos gravando, não teve treino. Amanhã, no período da quase tarde, né? Porque 10 horas já é quase tarde, como diz a minha mãe, muito linda e maravilhosa. 10 horas o mundo já acabou e você não tá sabendo o que tá acontecendo. 10 horas da manhã. Então os caras vão chegar pro regenerativo, que aí vai ver se vai treinar um tático de tarde, para na quarta você treinar em 2 períodos, quinta você talvez treine em 2 períodos, sexta você já vai de manhã e se concentra e viaja no sábado. Então você, porcamente, você treina 2 dias completos. Para um time que não tem sinergia, para um time que falta comunicação e para um time que não se entende dentro de campo, 2 dias é muito pouco. O que falta para o Santos muitas vezes é sinergia de você não só, não, aquele cara é bom, aquele cara é ruim. Não estou falando disso, de qualidade técnica ou de algo do gênero. Mas num jogo que você depende de outras pessoas, que você não é individual, não é um tênis, não é uma natação, é um jogo coletivo,
Você precisa ter sinergia do goleiro ao atacante. sim. Porque numa sinergia você já sabe, ó, tal bola ali eu vou ter que cobrir mais, porque tal jogador, meu companheiro ele não vai conseguir correr ali. Então já vou me posicionar de forma que eu cubra. E não é o cobertor curto você fazer um a mais do seu trabalho, é você mostrar uma dedicação. Ô, É assim que o Neymar foi campeão, multicampeão. É como ele dá Você, nas entrevistas dele. O pai dele você, reclamava com ele quando ele não sabia chutar com as duas pernas, ou que ele não tocava pro companheiro dele, não servia o companheiro dele para fazer o gol. você mais do que ninguém sabe o quanto que eu tento ver o Santos, as coisas no Santos com o copo mais Meio cheio cheio. do que vazio, Sim. né? Um copo um pouco mais ali garibado, né? Aham. E, cara, o, o Santos, no jogo de ontem, o Santos me irritou, mano. Aonde que, tipo assim, Não ele- precisava, né? mas não pelo fato de ter empatado, assim, ah, pô, você tá Mas reclamando. eu acredito que seja da forma que empatou, mano. Mano, porque assim, existem formas e formas de você perder, como existem formas e formas de você ganhar. Talvez se ontem o Santos tivesse ganho o jogo, a torcida também iria vaiar e a gente também ficaria puto. Sim. Talvez hoje eu estaria aqui enaltecendo mais o gol do Pituca, que foi um belo gol, a disposição do Tassiano, que entrou e Cara, melhorou demais o time. pra mim, desculpa aí, a gente vai passar pras notas daqui a pouco, mas eu já quero deixar meu comentário bem claro. O único que entrou com vontade de ganhar o jogo ontem foi o Tassiano. Sim, Dos 11 que começaram às substituições, ele foi o único que entrou com vontade. Não sei se pela vontade de provar pro Rogério Ceni que aquelas piadinhas que o Rogério Ceni falou sobre ele eram erradas, porque às vezes você se irrita e o pessoal de cada pessoa é a pessoa. Porque sim, você, pô, o cara falou que eu sou nota 7, eu vou provar pra ele que eu sou nota 10, cara. Que ele teve uma sim. grande perda quando eu saí. Talvez Não era seja pra ter deixado, não era pra ter isso. deixado eu sair, né? Só que aí você fica com a pulga atrás da orelha, assim. Então, você pensa, se no próximo jogo ele vai entrar com esse ímpeto. Então, ó, a faca de dois gumes, você pensar dessa forma. Cara, eu acho que o Tassiano, especificamente, não é pegação nada do Tassiano, né? Mas eu acho que o Tassiano, ele é realmente o que o Rogério falou. Aham, Ele é o cara nota 7 desde que ele jogou no Sub-23 do Santos, no Aspirantes. sim. E eu me lembro que o Tassiano, antes de sair do Santos, a torcida pedia bastante por ele. Aham, Era um cara que a torcida queria bastante que ele ficasse no Santos, ele acabou saindo. aham. E, e dessa maneira, o Tassiano, quando saiu do Santos, acabou que se provando, pô, quando ele vai pro Grêmio, na mão do Renato Gaúcho, ele jogou muito mais do que na mão do Rogério. Tudo bem, ele era mais novo e tal, então Acho tinha que também era essa, mais questão de posição ali na mão do Renato Gaúcho, tá? tinha essa questão. Mas na mão do Gaúcho ele jogou mais. Aí quando ele vai Bahia. pro Bahia com o Rogério Ceni, lá no Bahia, o Rogério Ceni mostrou para ele o que talvez ele deveria ser. Ó, você é só isso e acabou, entendeu? E ele ficou com isso na cabeça. Eu sou isso e é assim que eu vou viver. O Tassiano ontem, ele entrou mesmo, ele deu acho que uns dois chutes ali perigoso, fora o gol, que Sim. merecia ter entrado. Que, desculpa, tá? A ajeitada que ele dá pro Guilherme, e o Guilherme prefere se jogar a tentar chutar a bola porque estava ao contrário da onde você viu o jogo. Uhum. Na TV, se você pegar o replay ali nos melhores momentos, eu falo, pô, legal, foi um puta do golaço do Tassiano e ele teve vontade, porque se é outro jogador ali que eu escorei a bola, eu deixei a bola pra você tentar finalizar, você já tá pensando em outra coisa.
E ele Sim, ficou com a cabeça na jogada, porque ele estava concentrado. isso. E isso fez com que ele fizesse o gol, porque a Bela Adormecida caiu ali, ninguém marcou absolutamente nada. E por ali mesmo ela ficou. É, O nosso querido Guilherme, assim como bastante jogadores ontem do Santos, cara, ontem o Soteldo estava em jogou outra dimensão. pelos três do ataque. Estava em outra dimensão. Eu de verdade eu não consegui eh, achar aonde estava a cabeça dos jogadores ali do Santos, mano. Mas para Obviamente. isso, pra gente colocar onde estava a cabeça dos jogadores, vamos puxar as notinhas, nossas queridas Opa, notinhas. opa. E hoje eu tô com vontade, estou pronto e querendo. Comentários sucintos. Eu vou puxar a escalação como nós fazemos de praxe: linha de defesa, meio-campo, ataque, reservas e técnico. Comentários sucintos, meu querido amigo Santista. Ele até passou a mão na careca porque o bagulho é louco. Gabriel Brazão. O Gabriel Brazão é meu xodó. Eu odeio ter que fazer isso. Odeio achar nota ruim no Gabriel Brazão. Mas ontem ele não teve aquela atuação segura, Não. porque o gol realmente ele não teve culpa em nenhum dos dois, mas ele não passou a segurança para sua defesa. Aham. É, então por isso nota 2,5. Ah, mas também com essa defesa que jogou ontem, até eu tô inseguro. Puxando pela lateral direita, seu xodó, seu jogador, JP Sherman. Esse daí é meu filho mesmo. Me lembro que em 2023 eu falava para você, pô, mano, será que o JP Chemon é tão pior que o Natan? Pior É que o tão, Nathan ele não é, só que ele também não é melhor que o. é tão pior do que o João Lucas? É tão pior do que o Gabriel Inocêncio? Ele não é tão pior, mas talvez esteja ali naquele. É. Entre eles, ele é o nota Cara, 3. vou falar uma coisa. Eu posso estar sendo louco. Posso estar sendo louco no que eu vou falar. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Falta um Tele Santana na vida desse Cafu aí, tá? Falta. E não vai ter. E não vai ter. E não vai ter. Mas falta um Tele Santana na vida desse moleque aí pra falar, filho, ó, faz isso daqui. É Só assim. isso daqui. Que já tá bom. É que Que assim a nós vai gente ser fala. bimundial com você só fazendo isso. Então, mas aí que tá. O Tele Santana, ele não simplesmente falou assim, faz só isso pro Cafu. É, O Cafu ficava 2, 3 horas treinando cruzamento com o Tele Santana todos os dias. E o que que o Tele Santana fazia? À época não tinha ali assim tecnologia. Então o correto. Tele Santana ia lá pro meio da área, E ele ficava ficava chutando. com uma bola aqui assim, ó, na cabeça, e o Cafu tinha que cruzar em cima da bola. A bola do Cafu tinha que derrubar a bola do Tele Santana. Correto. Essa era. Então, assim, ó, aqui tá o centroavante, você tem que jogar aqui. Não vai tentar se jogar lá, é aqui. E aí a gente transformou o cara que chegou a ser capitão da seleção e disputou 3 finais de Copa do Mundo seguidas e ganhou 2. É, Simples assim. simples. Dito tudo, ó, a gente falou, É o falou, que falou, nós não falou. fala sempre. O básico funciona. É A só as gente, pessoas não esquecerem do básico. a gente falou, falou, falou e não falou do JP Sherman. O segundo gol começa. O início da jogada caiu nas costas do David Washington, mas o início da jogada Já era saiu nas da costas do costa do JP Jonas Sherman. Puxamo. Era só ele ter feito uma falta, ter tomado um cartão, ter tido essa malandragem. Como ele não teve Ele nada disso, tomou numa reclamação, ao invés de nota tomar, 0. ao invés de tomar uma falta. Gil, 1,5, sem muito o que falar, porque se eu for falar o que eu tô pensando do Gil, eu não quero ter essa imagem do cara.
Não quero ter a imagem do cara que quer derrubar o treinador. Nota 1,5. Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo estava aqui pensando, olhando, olhando. Eu ia dar 2 para ele, porque ele errou bastante ontem o sistema defensivo, né? Não foi só um. Tirando mais uma vez o outro lateral, ficou aquém. Só que, como eu vou avaliar o individual e não o sistema, Hum. o Zé Ivaldo deu um tapa no maluco do Bahia que o juiz, eu vou falar bem baixinho, o juiz teve medo de marcar a falta porque ele ia ter que expulsar o Zé Ivaldo. Por esse tapa que ele deu no atacante do Bahia, nota 4. Escobar. Ah, esse daí é o nota 6,5, né, mano? Não tem o que falar do Ele cara. não tem o que falar, mano. Tipo assim, o jogo ruim dele Ó, foi eu vou ontem, foi falar 6,5. baixinho, igual você fez aí do Zé Ivaldo, porque eu não quero criar crise. Porque eu não gosto de crise no Santão. Mas eu vou falar. Tá com QI de futebol melhor que certos pontos esquerda, tá? Sim. Passando para o meio-campo, ontem o meio-campo titular foi João Schmidt João Schmidt também ontem fez uma partida igual a nota que eu vou dar pra ele, nota 4. e o companheiro de meio-campo dele foi o Gabriel Tempo. Gabriel Tempo nota 5,5. 5 pelo jogo e meio por ser menino da Vila. Gabriel Tempo É o tá na ontem foi, média. ontem ele foi traído Hum, pelo, pelo, vamos dizer assim, pela chuva, né? é. Até não soube jogar na chuva de pé. Mas ele teve E boa olha que no o primeiro primeiro gol tempo. dele foi numa chuva como aquela de ontem. No primeiro tempo, cara, que ele teve até algumas boas jogadas nos primeiros 10, 15 minutos, boas movimentações, ele estava bem na minha frente ali, mas ele foi apagando, 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 assim como todo o time do Ele Santos. foi Nota seguindo o 5,5. ritmo. Passando para o ataque, finalizando com o centroavante. Ontem o titular, Benjamin Hohlheiser. Nota 6. Tudo que ele tentou deu certo, mas infelizmente a dupla dele era o nosso querido JP Sherman, que estava em outra dimensão, estava pensando no Big Mac que ia comer depois, no McLanche Feliz. O laser nota 6. Álvaro Barreal. Álvaro Barreal, cara. Sabe quando você anda com uma companhia na escola E ela não é boa, tua mãe já te avisou? Ela mesmo. e você faz e tipo assim, você é um aluno bom, Hum, mas os professores começam a pegar ranço porque você tá com uma companhia. quem E anda onde com foi porco, isso? farelo come. E onde foi isso com o Barreal? Ele foi um dos piores jogadores do ataque porque estava fazendo dupla com o Guilherme na direita. Na esquerda. O que na esquerda? O que eu não consigo entender, não pulando etapas aqui das nossas notas, Por mas que Pedro tem Caixinha, trenzinho na hora de atacar? Eu não entendo isso. não entendi. Por que o Guilherme faz trenzinho na hora de atacar? Eu não jogo bola. Nunca fui um excelente Talvez, jogador. Mas o meu pai, quando ele tentava me orientar, era se apresenta. Na frente do cara não talvez, adianta. talvez, o que você tá falando do trenzinho era para ser como diz hoje em dia, O né, o tal do sombra, o jogo corta-luz. o tal do jogo apoiado, Ah, para fazer o triangulação Barreal, Escobar e Guilherme, só que o Guilherme não estava sabendo, ele faltou no entendeu? ensaio. Qual que era a hora dele chegar, ele não estava sabendo. E aí foi isso. Vou deixar ele por último. Tiquinho Soares. Pô, Tiquinho Soares, Eu, nota eu, 4. eu daria menos pelo aquele gol que ele perdeu, tá? Nota 4, sabe por quê? Hum, Já contabilizando por isso, porque é, ele é esforçado e ele tá escalado errado. Ele não é o 10, ele é o é. 9. Ele não é o 10, ele é o 9. Mas quem que tem que fazer a 10 quando o meio corre pra ponta? Então, nessa formação que o nosso Mister deseja, Hum.
teria que ser um dos ponteiros, né? O do, di- Extremos, um dos extremos. o do lado direito veio pro meio algumas vezes, boas Correto. vezes. E o Mas o Soteldo, quando do, entrou, que foi um dos reservas, né? Também. mas o da esquerda, quando ele pegava a bola, ele nem ia e nem vinha, nem lé e nem cré, nem frá e nem fru. E para fechar o time titular, o seu ponto esquerda favorito, Guilherme. Guilhermense, o nosso triatleta, que ontem mais uma vez aí mostrou a sua qualidade de triatleta, Qual é o correu, triatleta? corre, pedala e nada. Nota zero para ele. Sem muito o que falar. Pô, só aqueles três chutes pra fora. A tentativa de cavar o pênalti no gol do Tassiano. Ah, são tantos lances que eu me emociono. Passando A para os falta. reservas. A falta que ele bateu e ele olhou a chuteira, tá? Depois da falta, batendo o pezinho no chão, como se a culpa fosse da Umbro que tava no pé dele ontem. Pode ser. Culpa é da Umbro que patrocinou ele. Passando para as reservas de ontem, eu vou começar com os menos utilizados, que foram o Gabriel Verón e o David Washington. Gabriel Veron nem suou a camisa, entrou só pro nosso queridão tomar a vaia. Nota 2. David Washington. Pelo erro no gol de empate do Bahia. Nota 3. Agora eu vou falar, acredito até com uma certa ordem de importância. Soteudo, primeiramente, porque Soteldo entrou do ele ataque. deu uma fumaça nos caras. Na realidade, se a gente for falar bem da verdade, ser bem generoso, foi o que melhor funcionou do ataque inteiro do Santos, foi o Soteldo. É, se a gente for bem generoso, bem real, né? Nota 6 para o Soteldo, e tem uma explicação para isso. Você quer ouvir a explicação? É, pode falar, eu não vou te interromper. O Soteldo, de todo esse elenco do Santos, é o único que precisa primeiro provar para a torcida que ele merece, Sim. certo? Segundo, ele é um dos caras que faz biquinho pro treineiro. É, Então ele ele não vai muito com a cara desde da fatídica entrevista no começo do ano. então ele tem que ser aquele cara que o quê? Vou jogar Que pra vai ser o torcida. que vai ser o oposto do treineiro. Você me pôs no banco, então beleza, eu vou chegar, eu vou correr demais. Se sobressaiu muito acima dos outros, nota 6 pro Cara, ele Soteldo. criou tanta jogada que o Santos podia ter aproveitado. Falta o refino, falta o refino. Mas até pro gol ele chutou ontem, cara. Cara, vou te falar que ele e o Escobar dariam uma dupla e tanto naquela ponta esquerda. Mas eu já falei que o ataque do Santão é igual nós tinha escalado lá. Com todo mundo 100%, todo disponível para jogo, o ataque do Santos é, minha opinião. Todo mundo pode discordar aí, não tô nem aí. É Soteldo, Neymar, Reiser e Tiquinho. E se não for o Tiquinho, é o David Washington. A única substituição que dá pra fazer. Sim, De titular, não tem como. não mesmo. E se o Neymar machucar, é o Barreal que tem que jogar na do Neymar. E acabou. É isso. Agora passando para os dois felizardos da noite de ontem. Eu vou começar com o menos polêmico, que nós já até comentamos no vídeo. Tacitanos. Tacitanos é o cara, a nota dele vai ser 8 pelo gol. A nota eleva, o gol Vou eleva a elevar nota. nota. O Tacitanos entrou com vontade. Talvez foi o, como nós já falamos aí no vídeo, você falou muito bem. Foi o que entrou com vontade de ganhar o jogo, foi quem entrou com vontade de jogar, de fazer gol, de mostrar para a torcida que a gente pode contar com ele, E né? Que ele não ele. é o bicho de sete cabeças que a torcida tá esperando dele, né? E se o Santos quis Então, pagar o que o cara não vale, aí também não é culpa do cara.
Cara, tô aberto aqui o Transfer Market, você acredita? Hum, Vou falar pra você a quanto o nosso querido Tassiano chegou ao Santos. 2 milhas de euros. Esse foi o valor real dele. 2 milhas. que é o que o Santos descontou e pagou pro Bahia. É, Esse foi cara. o valor real. Passando para o outro da noite, a outra estrela da noite, Diego Bituca. Diego Pituca, ele fez um gol muito bonito ontem. Que ele nunca mais vai Talvez, acertar na vida dele, porque não treina. Não é talvez, um volante finalizador, eu já tô falando, tá? talvez foi o gol da noite, o mais bonito e o da vida, né? É, Nota 7, a nota eleva, o o gol gol é. eleva a nota. E para finalizar, antes de nós encerrarmos o vídeo, o seu técnico, o seu Pedro Caixote. Cara, o Pedro Caixinha começou a ser ventilado no Santos ainda no fim do ano passado, né? No meio, Sim. ali no fim da era Carille, né? E eu já tinha falado que eu não queria, só para deixar claro aí para os nossos telenautas. Porque Eu você já também sabia. não. Eu também não, e falava assim, pô, o cara que teve o dinheiro da Red Bull e não conseguiu montar um time em 2 anos, sem pressão, Uhum. né? E lembrando Esse, que, ó, eu vou falar baixinho. Os cara bom, ele mandou embora por causa de desavença, visto o que aconteceu com o Alejandro. o tal do Elinho. Opa, Então, o próprio. Todo mundo tá esperando aí, o Aderlan. o, o Caixinha ficou na minha cabeça o ano passado um jogo muito emblemático. Não foi A a gente, semifinal que nós trucidou ele, né? não, não. Não, porque ali foi um jogo de semifinal, o grande contra o pequeno. O Santos ficou na frente do placar o tempo inteiro. E realmente ali não ia ter forças para virar. Golaço do Joaquim. Cara, teve um Corinthians e Bragantino ano passado que o Corinthians já estava numa péssima fase e, e o Bragantino também já estava começando a ir pro buraco. O Bragantino beirou a morte o ano passado. Sim, senhor. E ele, o Mister Caixinha, tava tomando um puta sufoco do Corinthians, mas um puta sufoco do Corinthians. E tava na cara que o Corinthians ia empatar aquele jogo. E ele Uhum. simplesmente foi tirando os atacantes dele. Ele tirou o Elinho, ele tirou o Sacha, ele tirou o Fulano, o Beltrano, e foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, e foi chamando o Corinthians pra cima. Ao ponto de que o nosso zagueiro André Ramalho deu o lançamento lá na meia-lua. E o goleirão do Bragantino falhou. E o Corinthians empatou um jogo a qual poderia, no final do campeonato, ter decretado até um rebaixamento para o Corinthians e uma sobrevida maior para o Bragantino. Então esse jogo ficou bem emblemático na minha cabeça. Um outro ponto a que eu não queria o Pedro Caixinha. Ele trabalhou 2 anos em um time sem pressão nenhuma, que é o nosso Bragantino. Não tem pressão lá. Nós, cara, tá lá por diversão, pra assistir um jogo lá pra se divertir. Geralmente as SAFs do Red Bull são times, entre aspas, vou colocar dessa forma, periféricos, porque o Salzburg não é um dos mais da Turquia. O Leipzig não é um dos mais da Alemanha, nunca foi. Então, realmente, se fosse RB Salzburgo é da Áustria. Schalke 04, eu acho que ia ser um pouco pior. Então, então ele era um cara que não, ele é um cara que nunca teve pressão, ele tá tendo agora. Ponto. Agora vamos falar do jogo de ontem. Ontem, na hora que virou o Cara, que segundo tempo, respirada triste.
A hora que virou o segundo tempo, estávamos perdendo. Correto. Aí, pô, aquela galerinha ali que você sempre conhece no estádio, né, e tal. Aí o cara: "Pô, mano, o Caixinha tem que ser demitido". Eu falei: "Não, pô, essa merda desse treinador já caiu, só tá esperando o próximo aceitar, mano, mas ele já caiu, você percebe, é nítido que o cara já caiu". Nisso voltou o Santos. Soteldo voltou e começamos: "Pô, mas espera aí, o Guilherme ainda tá em campo. Pô, cadê o Barreal? Cadê o Roleze?". Aí o maluco falou: "Não, mas o Roleze", falou: "Não, mano, o Roleze custou 12 milhões de reais, mano. O cara 12 tem que milhões jogar de euros. 90 minutos de euros. O cara tem que jogar os 90 minutos, mano. Todo jogo, o cara custou muita grana". E é o ponta direito a ser titular. E é o ponta direita a ser titular. E ele, pô, simplesmente tirou o Barreal e o Roleze e manteve ali o nosso Guilherme. Aí beleza, eu estava caminhando para o 0, só que a substituição dele deu certo. O Pituca fez um E o Tassiano fez e o outro. Tassiano fez outro. Quando o Pituca virou, eu virei para os malucos que estavam comigo e falei: "Porra, o Pituca tá salvando o emprego do cara, hein". Os caras: "Pô, mano, caramba, como o futebol é". E no final das contas deu tudo errado. Caixinha nota 1. E assim nós encerramos esse vídeo de forma quase fúnebre. Fúnebre. E eu vou pedir aí o seu apoio para a gente alcançar novos telenautas aí em meio a essa rede gigante. Curta, comente, compartilhe aqui embaixo, faz muita diferença aqui pra gente. E vou passar a palavra pro Everton. Nós vamos voltar com outros vídeos essa semana referente ao Cartola, falar da tristeza que foi a rodada para todos os envolvidos. Vamos tentar trazer o nosso amigo aí para ele fazer um comentário sobre o dele. E fora o nosso popular vídeo de sexta-feira, os palpites e recapitulação da última rodada certinho, que a gente vai ver aí os outros jogos, os roubos que foi no jogo do Palmeiras, porque a gente tá, como a gente tá fazendo a brincadeira dos pontos, é interessante a gente ver o porquê não acertamos, porque eu apostei no empate naquele jogo e eu não saí com os 3 pontos porque o cara foi roubado lá na Ilha do Retiro. O que eu posso fazer agora, Everton? Eu lembrei disso Acontece, agora. E agora? Então, acontece. eu vou passar a palavra aí pro nosso querido amigo Santista aí para finalizar o vídeo. E até a próxima, rapaziada. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham até aqui. O meu destaque final fica por conta desse time pau mole do Santos, né? Essa que é a minha subjugação aí. Definição, adjetivo. Pau mole, na realidade, é aquele emborrachado que não nem tá É mesmo o meia bombo, meia envernizado, vida. nem tá envernizado e também nem tá molinho. É meia bomba, é pior do que tá molinho. É. O Santos precisa de jogar um Tadala lá no meio para poder dar uma engrossada mesmo. Acredito que esse Tadala volte na próxima rodada. E esse Tadala vai ser fundamental para que alguns que estão nessa meia bomba saiam do Santos. Exatamente. E também acredito que dará uma sobrevida para alguns e para outros, mas será importante. O Santos precisa pontuar o mais rápido possível. O Campeonato Brasileiro está apenas na segunda rodada, mas é um campeonato traiçoeiro, porque daqui a pouco já vai estar na 10ª, daqui a pouco já vai estar acabando o turno e daqui a pouco você está brigando para não cair lá embaixo. Então, de qualquer maneira, o Santos precisa voltar a pontuar o mais rápido possível. Este é o meu destaque final, Vitinho. Um beijo, um abraço para você, para os nossos amigos aí da rede e até a próxima.